Olá, este é o Justiça Gaúcha, telejornal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja agora os assuntos que são destaques na edição desta semana. TJRS alcança o primeiro lugar no Brasil em julgamentos de processos mais antigos. Juízes da região metropolitana se reúnem com a administração do Poder Judiciário. Guia criado pela Corregedoria do Estado é apresentado no Prêmio Inovare 2021. Veja estas e outras notícias nesta edição do Justiça Gaúcha, que começa agora. Dia 19 de março, completamos um ano de mobilização inédita do Judiciário no enfrentamento ao novo coronavírus e que coincide com o agravamento da transmissão de Covid-19 em quase todo o país. O TJRS manteve a produtividade neste período, cumprindo e até superando metas estabelecidas pelo CNJ em 2020, aliando o esforço de magistrados, servidores, terceirizados, estagiários e o uso da tecnologia. Neste momento mais crítico da pandemia no país, em que os números apontam quase 300 mil óbitos por Covid-19 em pouco mais de um ano, o Judiciário Gaúcho se solidariza com todas as vítimas que foram afetadas de alguma forma pelo coronavírus. Neste período, a administração uniu esforços para enfrentar as dificuldades e atender a população da melhor forma possível, sempre priorizando a saúde de todos. O TJRS foi o tribunal estadual que julgou o maior número de processos mais antigos em tramitação no segundo grau, com quase 125% de cumprimento, conforme levantamento realizado pela Assessoria de Assuntos Estratégicos, baseados nas metas nacionais do Poder Judiciário. Também obteve destaque na priorização dos julgamentos dos processos relacionados à violência doméstica e familiar contra as mulheres, ficando em primeiro lugar entre os tribunais estaduais de grande porte, alcançando 91% de cumprimento. Além disso, ultrapassou a meta dos processos relacionados ao feminicídio, com quase 120% de cumprimento. As ações coletivas também foram priorizadas, com 103% de cumprimento na meta no primeiro grau e 116% no segundo grau de jurisdição. Utilizando como parâmetro o período da pandemia, de março de 2020 até o momento, o TJRS aparece no ranking entre os 5 tribunais do Brasil que mais produziram neste período. Foram mais de 1.200.000 sentenças e acórdãos e aproximadamente 65 milhões de movimentos processuais realizados. Também foram contabilizados mais de 4,7 milhões de despachos e mais de 1.200.000 decisões proferidas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, com satisfação, vê que todo o mutirão realizado no ano passado surtiu o efeito necessário, cumprindo metas importantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, envolvendo os processos mais antigos, as ações coletivas e assim por diante. E esta produtividade foi obtida de maneira aliada à economia nos cofres públicos. A redução da despesa total da Justiça no Rio Grande do Sul em 2020 foi de aproximadamente 200 milhões de reais. A digitalização de processos físicos está diretamente relacionada aos índices de produtividade do TJRS durante esse período. Cumprir com a meta de tornar o Judiciário Gaúcho 100% digital é ainda mais importante nesse cenário de distanciamento social imposto pela pandemia para garantir a agilidade da prestação jurisdicional. No início de 2018, quando implantamos o EPROC pela primeira vez no Estado, já fizemos algumas digitalizações, porque já percebemos naquela ocasião
em que seria uma tarefa necessária fazer a digitalização dos processos, porque a gente sabe que tem processos que levam muitos anos. Então isso foi evoluindo até que no início do ano de 2020, esse projeto ganhou bastante força, bem no início de 2020, e era uma coisa que naturalmente ia acontecer, mas então veio a pandemia. E então aquele projeto de digitalização, que era importante, ele passou a ser essencial para o andamento dos processos. Enquanto acontece um novo processo de licitação para contratar a empresa que irá transformar todo o acervo de processos físicos em eletrônicos, uma força-tarefa emergencial no 1º e 2º graus realiza o trabalho para manter a produtividade durante o sistema diferenciado de atendimento de urgência. Hoje, em torno de 70% dos processos ainda são físicos, então era necessário um esforço, e esse esforço extra precisava da contratação de uma empresa. Agora nós estamos nos direcionando a uma segunda licitação para que venham empresas e façam toda essa digitalização, porque isso é uma prioridade que foi estabelecida e não é uma tarefa fácil, não só pela falta de servidores que temos hoje, mas também em razão das limitações que a pandemia nos impõe. Até o momento, 132 mil processos já foram digitalizados e mais de 1.200.000 estão pré-cadastrados. O trabalho começou na área civil e, posteriormente, na criminal, nas comarcas com maior acervo de processos físicos e no tribunal. Esses números que estão sendo apresentados, que já obtivemos até agora, mostra que estamos no caminho certo e que nós, com esse projeto da digitalização, transformaremos a justiça. Nós vamos continuar nesse trabalho árduo em meio a esta nefasta pandemia que tem abalado a toda a sociedade brasileira e mundial. O presidente Voltaire, juntamente com os integrantes da administração do Tribunal de Justiça, participou de reuniões virtuais na última semana com os magistrados da comarca da região metropolitana da capital. Os encontros foram realizados separadamente com as comarcas de Canoas e Novo Hamburgo. A importância da interlocução com o 1º grau foi destacada pelo presidente do TJRS, desembargador Voltaire de Lima Moraes. O magistrado enfatizou a intenção de conhecer melhor e buscar soluções para as demandas dos juízes, principalmente em decorrência dos reflexos da pandemia. A Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, reforçou o objetivo de dialogar para tentar resolver eventuais problemas, levando em consideração o que é possível dentro do contexto atual. Foram debatidos diversos assuntos importantes, mas eu trago aqui os projetos de pré-cadastro, digitalização e indexação dos processos físicos, a possibilidade de nomeação de novos servidores, as dificuldades que estamos enfrentando na jurisdição nesses tempos de pandemia, especialmente a realização de audiências, e também a novidade do momento, que é o chamado balcão virtual. Saímos muito gratificados, muito satisfeitos desse encontro e esperamos que outros do mesmo tipo sejam pautados. O diretor do Foro da Comarca de Novo Hamburgo reconheceu a importância da aproximação e diálogo direto com a administração do Judiciário Gaúcho. Foi uma oportunidade singular para a classe, proporcionando uma sensação de acolhimento e satisfação entre os colegas, com a certeza de que a administração está muito próxima e ciente das agruras do dia a dia do 1º grau. As visitas fazem parte do plano de interiorização da atual administração. Tiveram início antes mesmo da pandemia, mas foram interrompidas pelo isolamento social. No último mês, a equipe da Corregedoria retomou o projeto de maneira virtual para manter o diálogo com todas as comarcas do interior do estado e região metropolitana de Porto Alegre. Uma ação conjunta entre o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado garantiram a destinação de 70 milhões de reais para hospitais gaúchos na luta contra a Covid-19. Em reunião do Conselho de Estado, poderes e instituições firmaram um acordo que garantirá, mais uma vez, unir esforços para auxiliar nos impactos da pandemia,
com a destinação de 70 milhões de reais para os hospitais do Rio Grande do Sul. A verba será exclusiva para o custeio de leitos, medicamentos e insumos para hospitais. A aplicação será fiscalizada por todos os signatários do acordo. Embora os orçamentos não sejam excedentes e esteja em execução o contingenciamento ajustado em 2020, também para o enfrentamento da pandemia, o momento exige novamente um esforço adicional. É desejo de todos que esse gesto ajude a minimizar o sofrimento da nossa população e auxiliar a superação desta, que é a mais difícil crise enfrentada na nossa história recente. No último dia 17, foi realizada a reunião virtual do Fórum Interinstitucional Carcerário, que tratou os impactos da pandemia de coronavírus nas prisões gaúchas. Nós sabemos que a evolução da pandemia no cenário social tem sido alarmante. Os índices de contaminação, de internações em UTIs, causam muita preocupação a todos nós. E isso não é diferente em relação ao sistema prisional, porquanto pessoas privadas da liberdade convivem num ambiente de absoluto confinamento e sem isolamento social. O desembargador do TJRS e presidente do Fórum Interinstitucional Carcerário, Sérgio Miguel Blattes, e o juiz corregedor Alexandre Pacheco avaliaram positivos os dados apresentados durante o último encontro do grupo. Os dados que foram trazidos nos confortam, porque apresentam que o sistema penitenciário, apesar das suas características próprias, ele está trabalhando dentro das normas sanitárias exigidas e os índices de contaminação e índices de morte, eventualmente dentro do sistema penitenciário, são menores do que os índices registrados fora dos presídios. E mais ainda, o número de testes feitos internamente nos presídios, ele é o dobro da testagem feita no sistema, fora do sistema prisional e também com relação aos servidores da SUSEP. Os índices, até agora, de contaminação no sistema prisional têm sido inferiores ao da sociedade em geral. Isso, claro, graças a um plano de contingenciamento que vem sendo aplicado, seguido dentro do possível pela CIAPEM e SUSEP, com o auxílio do Poder Judiciário. O magistrado, que também coordena o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, argumenta que a situação está sob controle devido aos bons resultados obtidos com o plano de contingenciamento do sistema prisional. Os números divulgados pelo boletim diário publicado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Governo Estadual indicam que no momento existem 108 casos confirmados e outros 117 suspeitos de Covid-19 entre os presos. São 11 óbitos em um universo de cerca de 42 mil pessoas encarceradas no Rio Grande do Sul. Isso representa um índice de letalidade de 0,49% nos presídios, enquanto a população em geral é de 2,06%. A questão, embora seja grave em todo o país, em todos os setores, a crise hospitalar seja avassaladora, o sistema penitenciário, pelas suas características próprias, apesar de sofrer também os impactos da pandemia, está encontrando por parte da Secretaria encarregada do sistema penitenciário e das varas de execução penal e do Ministério Público que atua junto às varas de execução penal, a melhor das atenções e a situação está sob controle, sem ser qualquer dado que possa ser alarmista. Não obstante esses números possam ser favoráveis, nós não podemos descuidar da situação do sistema prisional. Como dito, as pessoas estão privadas da liberdade, cumprem as suas penas num ambiente de absoluto confinamento, sem nenhuma possibilidade de isolamento social. Então, todo cuidado é pouco nesse cenário que nós estamos vivendo. Nosso programa vai agora para um breve intervalo. A seguir, Guia de Boas Práticas é apresentado na 18ª edição do Prêmio Inovai. Já voltamos. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano. Muitos idosos sofrem vários tipos de violência. Violência física, psicológica, financeira, abandono, negligência.
Violência contra o idoso é crime. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Denuncie. Ligue para o Disque 100. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa. Na última semana, o Poder Judiciário participou do lançamento da 18ª edição do Prêmio Inovari, onde apresentou um guia criado pela Corregedoria para estimular magistrados e servidores a inscreverem suas práticas na premiação. O terceiro vice-presidente do TJRS, desembargador Ney Wittmann Neto, e a juíza corregedora Nara Cristina Nilman Saraiva representaram o Poder Judiciário Gaúcho na solenidade. A desembargadora Denise Oliveira César, vencedora da 17ª edição do Prêmio Inovari, na categoria Tribunal, com o projeto O Dia do Encontro, também participou do evento. Esse prêmio ele é muito importante porque ele estimula a inovação no sistema de justiça como um todo, incluindo o Poder Judiciário, mas também as demais instituições parceiras. Ele estimula a inovação, a melhoria do serviço, tanto a partir da premiação, do reconhecimento das melhores práticas, mas pela divulgação de todas, né? Muitas vezes a prática pode ela não receber uma menção, um prêmio, mas ser admitida como uma boa prática e fica numa plataforma à disposição para consulta temática, o que é extremamente importante para que as outras instituições e tribunais possam ali ter acesso. O magistrado apresentou um vídeo explicando detalhes de um guia que será disponibilizado no site do TJRS, mostrando as etapas para a inscrição de boas práticas. Nas inspeções realizadas pela Corregedoria Geral da Justiça, são identificadas diversas práticas que não chegam ao conhecimento da administração do TJRS. E a possibilidade de participar do Prêmio Inovari é um exemplo disso. A partir daí surgiu um questionamento. Por que não unificar as informações do site, regulamento, orientações de consultores, dicas de quem já participou do prêmio e criar um material interessante para facilitar a leitura e realmente estimular a inscrição de boas práticas do Judiciário? Existem inúmeras iniciativas voltadas à melhoria da prestação jurisdicional que podem ser aplicadas e replicadas, inclusive em outros estados, com o potencial de beneficiar uma gama de cidadãos. Esse manual visa demonstrar de forma simplificada como fazer a inscrição, melhor estruturar o projeto, além de várias dicas para valorizá-lo. Com o PIT, Guia do Prêmio Inovari, é possível ter conhecimento sobre o que é uma prática inovadora e o que ela precisa ter para concorrer ao prêmio. O material também explica como o magistrado ou servidor devem se preparar para a inscrição, detalhando questões importantes sobre as etapas e os critérios de avaliação. Também traz informações sobre como caprichar na redação do projeto, produzindo um texto claro e objetivo. São várias dicas para que as ações do TJRS sejam divulgadas e reconhecidas através do Prêmio Inovari. Trata-se de importante ferramenta para estimular e incentivar que nossos servidores e magistrados possam concorrer com suas práticas no Prêmio Inovari. Nos próximos dias estará disponível a todos no site do Tribunal de Justiça. Um homem foi condenado a 19 anos e meio de reclusão por ameaça, estupro e cárcere privado praticados contra a então companheira. Os crimes foram cometidos em julho e agosto do ano passado, na região da comarca de Porto Xavier. Quem atualiza as informações do caso é a repórter Paola Marcon. Isso mesmo, Vera. Denúncia e relatos na decisão indicam que o réu impediu a vítima de sair de casa por cerca de 2 meses. Nesse tempo, a forçava a consumir drogas e a privava de alimentação regular. Para vigiar a companheira, o réu instalou câmeras na residência e controlava também o celular dela. A situação só foi desfeita após intervenção da polícia. Acionada pela mãe da vítima,
quando foi à delegacia denunciar a falta de informações sobre a filha. Na decisão, a juíza de direito Alice Alecrim, substituta na Vara Judicial da Comarca de Porto Xavier, registrou que a mulher descreveu o cárcere como insuportável e que não aguentaria mais 15 dias naquela situação. A pena de quase 20 anos aumentou porque o crime ainda resultou na gravidez da vítima. O réu está recolhido no Presídio Estadual de Santo Cristo e ainda pode recorrer da decisão. Projeto Descomplica. A Corregedoria-Geral da Justiça editou uma recomendação sobre processos de competência delegada em que orienta como esses processos eletrônicos e físicos devem ser identificados pela unidade logo após o ajuizamento. Uma das ações do projeto Descomplica é a simplificação da linguagem. Isso para melhorar a comunicação com magistrados e servidores e também com o cidadão, especialmente com o cidadão, porque nós temos a obrigação de facilitar a compreensão da leitura. O texto está em linguagem simples e os recursos gráficos ajudam a ilustrar a informação. O objetivo é facilitar a leitura e detalhar o caminho que deve ser percorrido para que o processo chegue ao lugar certo. Essa iniciativa dá sequência ao que já vem sendo feito pela Corregedoria desde o ano passado. Os documentos oficiais são publicados com frases mais diretas e curtas, palavras usuais, além do uso de recursos visuais. A ideia surgiu do projeto Descomplica, da Comissão de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para facilitar a compreensão dos textos jurídicos. Nós, no âmbito da Corregedoria, temos usado essa técnica da linguagem simples, junto com a técnica de Visual Law, que propõe, além da simplificação da linguagem, se passar os comunicados de uma forma mais gráfica, mais amigável. Nesta última recomendação, as orientações são para que não haja mais confusão entre a competência de ações previdenciárias e as ações acidentárias contra o INSS. Em 2 páginas e de forma didática, estão reunidos todos os procedimentos que devem ser adotados para a identificação e remessa correta dos processos ao 2º grau. Ainda há informação sobre a digitalização dos processos, já que nenhum processo físico é remetido ao TRF4. O que chama a atenção que numa pesquisa que fizemos é que os servidores e magistrados mais gostam nesse novo formato nem é tanto a parte visual, mas sim a própria simplificação da linguagem. Então, pensando no nosso público interno e também pensando especialmente no cidadão, parece que é um caminho que nós temos que seguir. Nós temos que simplificar, nós temos que ser claro para a nossa mensagem ser compreendida. O Sejusc do Foro da Comarca de Gravataí realizou reunião de trabalho entre magistrados e servidores na última semana. A repórter Paola Marcon traz mais informações sobre o encontro. Isso mesmo, Vera. O objetivo da reunião foi avaliar o serviço oferecido pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Gravataí. A pauta foi a revisão dos atendimentos pré-processuais e processuais. O grupo também debateu formas de aprimorar o serviço. A juíza de direito e coordenadora do Sejusc Gravataí, Valéria Eugênia Neves, salientou a importância da conciliação e da mediação como métodos de solução adequada de conflitos, o que foi confirmado pelas demais magistradas. Todos avaliaram a iniciativa positiva e manifestaram a intenção de prosseguir estimulando as práticas autocompositivas. O encontro virtual para debater o assunto foi inédito na comarca. A próxima reunião deve ocorrer em 3 meses para novas avaliações. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Alegrete foi apresentado oficialmente à comunidade jurídica do município, localizado na fronteira do estado. O evento foi virtual em razão das restrições decorrentes da pandemia e contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aderiu à política pública instituída pelo Conselho Nacional de Justiça de incentivo aos métodos autocompositivos, como uma forma de acesso à justiça, entendendo-se assim não simplesmente o acesso ao poder judiciário, mas a solução adequada dos conflitos.
Esta política se desenvolve nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, os CEJUSCs. A apresentação do SEJUSC aos estudantes e operadores do direito foi realizada em parceria com a OAB e com a Universidade da Região da Campanha. O presidente do TJRS parabenizou a Urcamp pelo evento e destacou a importância da conciliação e mediação no judiciário. A Corregedora-Geral da Justiça explicou como funciona o serviço, que já está disponível para a comunidade de Alegrete. Trata-se de um serviço que à disposição do jurisdicionado, do cidadão de Alegrete, onde poderão levar seus processos já judicializados ou mesmo seus casos ainda não submetidos ao crivo da justiça, para serem atendidos por mediadores e conciliadores capacitados pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça. Questões financeiras, como cobrança de dívidas, revisão de contratos ou superendividamento e até mesmo problemas familiares, como divórcio, reconhecimento de paternidade, guarda e pensão dos filhos, por exemplo, podem ser resolvidas pelo SEJUSC do Cidadão Online. Agende a sua mediação ou conciliação no site do TJRS e resolva o seu conflito de maneira consensual pelo celular ou computador, sem precisar sair de casa. De um jeito rápido, fácil e divertido, a juíza de direito Marcela Pereira da Silva, da Primeira Vara Civil da Comarca de Alegrete, vem conseguindo avaliar o atendimento prestado pela unidade judicial. Obter o retorno sobre o serviço prestado é uma forma eficiente de aprimorar os trabalhos. Com esse objetivo, há 8 meses, a magistrada criou um questionário eletrônico, onde advogados e partes podem dizer o que acharam do atendimento. A ideia da avaliação do atendimento na vara, ela surgiu da curiosidade, no sentido de que eu titularizei no ano passado, no iniciozinho do ano passado, uma vara que há muito tempo estava sem juiz titular. Então, para conhecer um pouco melhor o nosso atendimento, eu precisava ouvir o público, saber como nós estávamos nos apresentando, como os nossos serviços estavam sendo prestados. E esse feedback eu só poderia ter realmente ouvindo os nossos usuários. A tecnologia foi uma aliada importante para colocar essa ideia em prática. O formulário pode ser acessado por meio de um link ou QR Code. No questionário online é possível avaliar o atendimento como ruim, bom ou excelente. E a pesquisa mostra que os trabalhos estão dando resultados positivos, já que os números indicam quase 96% de aprovação e menos de 5% de avaliações negativas. Eu criei, de uma forma muito simples, um formulário online onde as pessoas elas apontam o celular para um QR Code que fica no balcão do cartório da vara e elas são convidadas, ao final de cada atendimento, a fazer a avaliação. Isso é muito rápido, as pessoas todas hoje circulam com celulares, né? E para deixar ainda um pouco mais suave, um pouco mais leve a dinâmica, quando há algum tema no mês, eu coloco emojis dentro dessas opções. Por exemplo, agora nós estamos próximo à Páscoa, os emojis as respostas correspondem a emojis com coelhos da Páscoa relacionados ao tipo da avaliação. O trabalho foi desenvolvido com o apoio de servidores e estagiários da Primeira Vara Civil da Comarca do Alegrete. A magistrada comemora os resultados positivos e conta os planos para o futuro. Quando essas avaliações continuarem ocorrendo fora de uma situação de pandemia, a gente vai poder avaliar ainda com mais clareza como é que nós estamos atendendo esse usuário que para nós é tão importante e também prestigiar os servidores que tiveram a melhor avaliação ao longo do período. E estamos encerrando mais um programa Justiça Gaúcha. Se você quiser entrar em contato com a gente, escreva para o nosso e-mail. E para assistir aos programas é só acessar tjrs.jus.br. As edições anteriores do Justiça Gaúcha ficam no link que aparece aqui na tela. E o TJRS também está nas redes sociais. Para nos seguir, basta procurar pelo perfil e saiba tudo sobre o que acontece no Poder Judiciário. Ficamos por aqui, semana que vem estamos de volta e eu espero por você. Até lá!